Abram suas Bíblias, irmãos, em Provérbios capítulo 8, então. Provérbios capítulo 8, versículos 35 e 36. E 36. Provérbios 8, 35 e 36. Então, gente, deixa aí aberto. A gente vai começar aqui agora a introdução. A gente viu no último domingo sobre um panorama sobre o livro de Provérbios. Se você não estava aqui, é bom assistir. E até se você estava, é bom assistir novamente. Porque, gente, às vezes não é tão comum a gente ter uma aula de escola dominical, no livro inteiro da Bíblia, numa única aula de uma vez, mas a ideia desses panoramas que a gente tem trazido aqui nas nossas aulas de teologia bíblica é justamente capacitar os irmãos a ler a Bíblia sozinhos em casa, a seguir com a devocional de vocês, principalmente Provérbios, que é um livro tão rico em conteúdo, em profundidade e tão vasto em diversos temas. Então, como eu falei na semana passada, seria anos aí estudando Provérbios a fio e certamente não ia esgotar toda a profundidade, toda a grandiosidade da sabedoria do Senhor ali registrada para nós. Então, esse é um mapa, é um direcionamento para que a gente entenda o que Provérbios está fazendo na história da redenção, por que ele está ali, por que Deus nos revelou aquilo ali, e isso nos capacita e enriquece a nossa experiência com o Senhor na nossa devoção diária. E também nós vimos que Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, e é a tradução e o registro de toda a sabedoria que ele pediu ao Senhor. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus o deu como não deu a nenhum outro. E por isso também o Senhor deu a Salomão um reino próspero, um reino de paz, deu-lhe o privilégio de construir o templo do Senhor, que o seu pai Davi gostaria de ter construído, mas não pôde, impedido pelo próprio Deus. Então, a gente vê realmente que Salomão seria a ilustração daquele reino quase que perfeito, como que a gente leu aqui no Salmo 72, no início da nossa liturgia. Mas a história não termina bem para Salomão. Na verdade, essa é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes amargores dessa parte aqui, que a gente vai lendo a Bíblia e de repente a gente vê Salomão, aquele sujeito que tinha, entre aspas, humanamente falando, tudo para dar certo, e a gente vai vendo a sua narrativa indo de mal a pior. Então a gente precisa entender isso hoje. Como que alguém que escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares, alguns salmos como que a gente leu, e tantos outros que não chegaram até nós, não foram preservados, por vontade de Deus mesmo, teve um fim tão ruim. E o que isso diz a nosso respeito? E o que isso diz respeito à história da redenção? É isso que a gente vai ver hoje. A gente vê que a sabedoria de Deus, ela só é verdadeira quando a gente a aplica. Não basta termos ela como conteúdo. Não basta nós conhecermos da sabedoria de Deus. Nós precisamos que ela desça ao nosso coração e que isso realmente transforme quem nós somos. Então, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35, eu pedi que os irmãos abrissem, Provérbios de Salomão, inclusive. Nós lemos a sabedoria, a própria sabedoria falando, na primeira pessoa, a gente viu isso na última aula sobre a parábola da sabedoria. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. A história de Salomão poderia ser identificada como uma tragédia, embora as tragédias gregas tenham vindo muitos anos depois, muitos séculos depois, ela se encaixa perfeitamente num enredo trágico. E normalmente o enredo trágico é aquele que você tem um grande protagonista, um homem, uma mulher eminente, com muitos tributos, com muitas virtudes,
mas por alguma decisão ou decisões da sua vida, ele vai trazendo para si ruína, a ponto de chegar no fim do poço, destruição total. Algumas tragédias, elas têm uma reviravolta, elas têm um momento de arrependimento, elas têm um momento de reconhecimento do protagonista e a sua redenção. A gente vê isso ali naquele capítulo da vida de Davi, quando ele peca com Betseba. Batseba, estou com a raiz de Seba na mente, Batseba. E ele então cai em si, se arrepende, ainda que exortado pelo profeta Natã. Mas a gente não vê isso em Salomão. A gente não vê na narrativa de Salomão um ponto de arrependimento, um ponto de virada registrado aqui no texto de 1 Reis. E isso mostra o quanto a gente precisa ter a nossa confiança no Senhor, independente daquilo que temos, independente de quão favorável seja a nossa vida, sejam as nossas circunstâncias. A gente jamais pode se apartar da sabedoria e da dependência do Senhor. Então, vamos aqui no início, vamos começar a entender o início do fim, a ruína de Salomão. Na história da redenção, gente, quando a gente vê então a história da redenção, a gente vê que o reinado de Davi, na realidade, esse momento histórico do reinado de Salomão é o auge, é o ápice da história da redenção no Antigo Testamento. Por que é o ápice, é o auge? Porque quando Deus chama Abraão, a gente vê a criação de uma identidade de povo a ser formada. Então são os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão que vão receber a promessa. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um povo, uma família ali está sendo identificada a Deus por meio da redenção, da salvação. Isso daí cresce na medida que os próprios descendentes de Abraão crescem no Egito, até que esse povo vira uma grande nação, ainda que dividida em tribos. E essa nação passa a ser legislada pelo Senhor. E aí temos a lei dada a Moisés, aí é um novo degrauzinho que a gente sobe na revelação de Deus na história da redenção, porque agora o povo não só tem a identidade formada, como ele tem a sua moralidade formada. Ele tem princípios próprios, ele tem legislação própria que o conduz para uma moralidade que reflita o Senhor Deus. Quando a gente chega na monarquia unificada, Saul, Davi e Salomão, a gente vê a esperança do povo sendo revelada. Que esperança é essa? Bom, agora o povo não só tem uma identidade, é o povo de são os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão. Eles não só têm uma lei a ser seguida, a lei de Deus, mas eles têm um trono a zelar e um trono que lhes protege. E é dito a Davi que esse trono jamais teria fim, que esse trono se espalharia por toda a terra e dominaria os outros povos, os outros reis, as outras nações. Então agora há uma esperança nacional, há uma esperança escatológica. Como assim escatológica? Que direciona o coração do povo para o fim de todas as coisas. Então o nosso reino vai ser eterno. Ele já é um grande reino, nos tempos de Salomão provavelmente o maior daquela região, quiçá do mundo, mas isso daí seria definitivo. Então há essa expectativa, e isso daí se cumpre, se concretiza de forma simbólica na construção do templo. Agora o Deus que habita no meio do povo, e antes numa tenda que era móvel, agora ele habita de forma definitiva no meio do povo, se manifestando no templo de Salomão. Então vejam, esse é o ápice, esse é o ápice da história da redenção. Obrigado, meu. A partir daí, gente, a gente vê decadência. Então, a história da redenção no Antigo Testamento, ela cresce, vai crescendo até a construção do templo, e a partir de Salomão ela começa a decair, e o povo, o reino é dividido, a gente vai ver isso hoje, o povo se entrega à idolatria, o povo se entrega a guerras, se misturam com os outros povos da região, até que o juízo de Deus é aplicado na história, nesse que do auge foi para o fundo da história da redenção, entre aspas, quando o povo é levado ao cativeiro. O reino do norte
levado ao cativeiro assírio, o reino do sul levado ao cativeiro babilônico, pela ruína do povo que começa com Salomão. Por que é importante esse panorama, gente? Primeiro, para a gente, como eu falei, se a gente se orientar na história da revelação, na história da redenção, na revelação. E segundo, para a gente ver a gravidade do pecado de Salomão. Salomão é uma daquelas figuras que a gente tem muito apreço, que a gente tem muito carinho. Lógico, ele escreveu Provérbios, escreveu isso tudo que eu já falei. E a gente tem muita dificuldade de entender e reconhecer a queda e a ruína de Salomão por essa afeição que a gente tem a ele. Mas a gente precisa entender exatamente a gravidade das ações de Salomão e tudo o que veio de decorrente de maldição para o povo da aliança por conta disso. Para a gente começar a entender melhor o que significa tudo isso. Então a gente viu que o reino de Salomão é um reino de grande sucesso, é um reino próspero. Ele, inclusive, foi recebido com extrema alegria pelo povo no momento da sua coroação. Ao contrário de Saul, Saul também foi recebido com muita alegria pelo povo, embora tivesse já no povo aqueles que não concordassem com Saul, e o próprio Senhor, o próprio Samuel, na época juiz e profeta, não concordava, não entendia muito aquilo. Davi herdou o reino ainda no meio a disputas com Saul, então não teve aquela coroação pacífica, aquela celebração, aquele festejar de toda a nação. Mas Salomão não. Quando Salomão sobe ao trono, a gente tem essa união do povo, embora sim, sempre houvesse aqueles grupos conspiratórios, aqueles grupos de oposição, mas de maneira geral o povo se via reunido embaixo da autoridade e do trono de Salomão. Então ele já teve esse favor, coisa que os seus antecessores não tiveram com tanta tranquilidade. Mas a gente viu na última aula que desde o início, nas duas aulas anteriores, quando a gente viu do reino de Salomão, que desde o início Salomão já deixou indícios de negligência. Ele já deixou algumas brechas, algumas pequenas concessões, e isso lhe custou muito caro. Então Salomão teve um exército gigantesco, que a princípio para o seu reino seria até inútil, porque ele teve um reino de paz. Em grande parte do seu reino ele teve um reino de paz. Isso foi assegurado pelo Senhor, que lhe daria descanso dos inimigos do seu pai. Mas ainda assim Salomão quis construir um exército para si. Vamos para 1 Reis, e agora a gente vai seguir 1 Reis 10, 1 Reis capítulo 10. A gente vê que mesmo com todas essas promessas do Senhor, mesmo com toda essa segurança, Salomão, desde o início, não seguiu a palavra do Senhor. Salomão, 1 Reis, capítulo 10, versículo 28. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília, e comerciantes do rei os recebiam da Sicília por certo preço. Por que isso daí é importante? Porque Deuteronômio 17, 16, eu só vou ler o texto aqui, mas daqui a pouco eu vou pedir para os irmãos abrirem, mas já vou antecipar. O texto de Deuteronômio é muito claro, lembra? Deuteronômio é a lei de Deus para o povo prestes a entrar na terra prometida, para que ele se mantesse povo santo. Então o que Deuteronômio fala? Muitos anos antes de Salomão. Porém esse quem? O rei. É quando chegar o tempo de Israel ter um rei. Esse não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. O que Deus está dizendo aqui em Deuteronômio? O Egito era conhecido por terem os melhores cavalos do mundo. Tanto cavalos de guerra, quanto cavalos para a realeza. Cavalos não eram animal de trabalho no Egito, até poderia ser usado, mas a linhagem dos cavalos do Egito era para grandes usos. Só que o Egito foi aquela nação que teve o coração endurecido pelo Senhor, escravizou o povo da aliança,
e se rebelou contra Deus. Então, o tempo todo, a instrução de Deuteronômio é o seguinte: olhem para trás, olhem que vocês forem escravos no Egito, vocês não são mais assim. Voltar para o Egito é voltar para aquela nação que os escravizou. E fazer comércio com o Egito seria fazer comércio de paz, como que com um alinhado com aquele que é inimigo e sempre foi inimigo do Senhor. O livro do profeta Isaías vai trazer a nação do Egito como um símbolo daquela nação que vai sofrer o juízo final de Deus. Algumas nações no livro de Isaías têm essa figura, representam aqueles que vão sofrer juízo. Uma delas é a Babilônia, porque levou o reino do sul ao cativeiro, e a outra é o Egito, porque escravizou o povo de Deus. Mas veja, Salomão tinha a lei de Deuteronômio, inclusive era uma instrução aos reis, que os reis pegassem os escritos de Moisés, e aí agora o Pentateuco completo, e eles próprios reescrevessem. Cada rei de Israel deveria ter a sua própria cópia, o seu próprio manuscrito da lei de Deus e meditar nela dia e noite. Salomão, obviamente, ele então, mais habilitado que qualquer um de nós, sabia exatamente de Deuteronômio 17:6. Mas ainda assim, logo no início, ele buscou comércio com o Egito, justamente para pegar cavalos. Então não tinha como ser desobediente de forma tão direta. Mas isso logo no início do reinado de Salomão. E aí então a gente vê que o reino de Salomão é um reino muito próspero. Ainda no capítulo 10, agora se a gente voltar no versículo 14 e 15, a gente vê que muito das riquezas de Salomão foi por conta de tratados comerciais com outras regiões, porque Salomão controlava o mar Mediterrâneo, pelo menos ali na costa do Sinai, ali na península do Sinai. Ele controlava o comércio do mar Mediterrâneo, que até hoje é fruto de muita ambição. Não é à toa que ali a faixa de Gaza está em disputa até hoje. Não é só um território de controle religioso, gente, é de controle comercial também, porque a faixa de Gaza é a entrada do Mediterrâneo para os povos da Arábia, para os povos do Oceano Índico. Então ali sempre foi uma região muito estratégica de comércio do mundo inteiro e continua sendo até hoje. Então Salomão detinha esse porto, ele detinha toda aquela costa ali da Palestina, de Gaza. E vejam, 1 Reis 10, 14 e 15, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era 676 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e de todos os governadores da terra. E depois o texto vai falar que ele tinha muitas naus, muitos navios que faziam comércio com Tarsis, ali o sul da Espanha, até ali a faixa de Gaza. Então vejam, Salomão tinha um reino riquíssimo, muito próspero, principalmente pelo comércio e pelos tributos que ele cobrava de outros povos pagãos que ele dominou. Ainda assim, ele tinha sobre o povo de Israel, o próprio povo de Deus, impostos pesadíssimos. Então, se você acha que a gente paga muito imposto no Brasil, é mais ou menos o que o povo pagava ali embaixo de Salomão. Se a gente avançar lá para o capítulo 12 de 1 Reis, versículo 4, a gente vai ver exatamente essa reclamação. Aqui no capítulo 12, Salomão já não é mais rei, e aí a gente tem o seu filho Roboão no lugar, e logo que, capítulo 12, versículo 4, e logo que Roboão sobe ao trono, o povo se junta para Roboão e faz um pedido. Teu pai, Salomão, fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. A justificativa dos pesados impostos de Salomão era a construção do templo, o que não era verdade, porque tudo para o templo já tinha sido separado por Davi. Então, todo esse dinheiro que Salomão recolhia, foi usado para a construção de algumas das suas casas, que a gente tem registro bíblico, então, na verdade, grandes palácios, e palácios para as suas rainhas e princesas, e templos pagãos.
Então todo esse dinheiro, toda a riqueza de Salomão era usada para ele mesmo. Então vejam, isso tudo são detalhes que o texto nos traz, ainda nos apresentando o reinado de Salomão. Então, de novo, na nossa leitura rápida da Bíblia, numa leitura descuidada, desatenta da Bíblia, a gente pode achar que o pecado de Salomão foi a idolatria, ou porque ele teve muitas mulheres e se perdeu, e caramba, coitado de Salomão. Mas a gente vê desde o início pequenas concessões contra aquilo que ele mesmo escreve. E isso que é terrível, gente. E isso que é perigoso, e aqui nós temos a primeira aplicação para nós. Irmãos, a gente pode estar aqui na igreja todo domingo, a gente pode meditar de dia e de noite como devemos fazer na lei do Senhor, mas a gente precisa vivê-la, a gente precisa aplicá-la. A gente não pode achar que o pecado é um mero descuido, um mero detalhe na nossa vida cristã. Ah, não, tudo bem, acontece, todo mundo pega e vida que segue. A gente tem que levar muito a sério. E às vezes começou com Salomão, com pequenos tratados, com coisas que eram normais, e os impostos foram subindo aos poucos. Mas vejam o local de ruína, a tragédia que está sendo construída na vida de Salomão. A tragédia que chega à nossa vida por causa do nosso pecado nunca é construída do dia para a noite. Tragédia é uma ribanceira que cai, é uma enchente, é um navio que afunda. Isso é tragédia. Agora, a tragédia que vem pelo pecado, ela vem sendo construída, irmãos. A mesma coisa a gente viu numa escala bem menor, porque na escala de Salomão são décadas de reino, mas uma escala bem mais rápida de tempo, com Davi. Davi ignorou as suas obrigações como rei de ir à guerra. O texto diz que era no tempo em que os reis saíam à guerra. Ele fica para trás, ele vê a mulher, ele se entrega àquele pecado, ele não se arrepende, ele tenta encobrir o pecado dele, mata o sujeito. Então é uma coisa atrás da outra. Então, irmãos, não negligenciem e não diminuam o peso que o pecado tem na nossa vida, na sua vida, por menor que seja. Pode ser até que nem seja pecado ainda, mas a Bíblia fala para nós nos afastarmos até da aparência do mal, até da aparência do mal. E a história de Salomão, ela é trágica, gente, é terrível. Cara, Salomão, como é que o sujeito que escreveu pelo menos 3 livros da Bíblia e tantos outros textos inspirados pelo Senhor, teve esse fim? Se ele teve esse fim, qualquer um de nós pode ter, se não for a graça e a misericórdia do Senhor Jesus por nós. A gente não pode confiar na nossa própria força. E aí então, a ruína de Salomão vai crescendo, e aí nós chegamos no capítulo 11 de 1 Reis. Eu peço que os irmãos agora retornem, porque estavam no capítulo 12, e é onde a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo. Capítulo 11, a gente vê o início do fim de Salomão. Como eu falei, o Egito não era uma nação com a qual o povo de Deus deveria se unir. E a lei de Deus proíbe, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o julgo desigual. O casamento de um crente, um casamento daquele que tem aliança com o Senhor, com alguém que não tem aliança com Deus. Isso sempre foi motivo de reprovação para o Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, sempre foi. Salomão sabia disso. E o que ele faz? O primeiro casamento registrado de Salomão, a gente não sabe se é o primeiro, mas o que ele faz? 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, e aqui eu peguei esse texto porque um pouco antes ele vai dizer que casou com a filha de Faraó. Então veja, Salomão se casou com a filha do Deus do Egito. E o casamento entre um rei e uma princesa de outro povo era um acordo político, era um acordo de paz, era um acordo de união. Nesse momento, Salomão está unindo o povo de Deus ao povo que o escravizou. Olha o quão grave é o pecado de Salomão. Só isso aqui já seria suficiente para a repreensão do Senhor. Mas ele não para por aí.
amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonas e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Deus já tinha anunciado isso. Se vocês casarem com essas mulheres, derem seus filhos em casamento ou suas filhas, esses povos vão corromper os seus corações. Não façam isso. E por que a gente tem essa lista? Porque essa lista é semelhante a uma lista que a gente tem lá em Deuteronômio, pouco antes de Josué entrar na terra, dos povos que o povo de Deus deveria exterminar da terra. Em Deuteronômio, a gente tem um texto que Deus fala sobre abordar com paz aos povos da terra. Mas aí no final ele fala: mas a esses povos, ele faz uma lista: vocês não vão buscar paz, porque esses povos são rebeldes contra o Senhor. O povo de Israel deveria ser juízo para esses povos. E é exatamente essa lista que a gente vê aqui, que Salomão não só não foi espada de juízo, como foi instrumento de paz com aqueles que eram inimigos do Senhor. E só um parêntese importante aqui, gente. De vez em quando surge essa dúvida: poligamia não pode na Bíblia, mas é pecado, mas tinha um montão de gente que fez. Tem até um meme aí que rola na internet: Abraão teve 2 mulheres, Salomão teve 700, aí na minha vez eu tenho um só. Aí você fica essa bobeira aí. E aí, gente, é o seguinte: poligamia sempre foi errado na Bíblia. E de todas as relações que a gente vê, todos os casamentos que tiveram mais de uma mulher envolvida, teve alguma consequência ruim. Abraão teve Sara e teve a sua serva, a serva de Sara, Agar. O que aconteceu? Nasceu Ismael, e até hoje os descendentes de Ismael lutam com os descendentes de Isaac. Quem são os descendentes de Ismael? Os árabes, os muçulmanos. Aqueles que depois receberam, entre aspas, dizem ter recebido a revelação de Maomé, são descendentes de Ismael. Estão brigando até hoje. Maldição do Senhor. A gente não vê nenhuma bênção, irmãos, de um casamento poligâmico na Bíblia. A gente vê o Deus da aliança, por misericórdia, abençoando aqueles indivíduos apesar dos conflitos que aquela família disfuncional traz. Salomão leva isso à 10ª potência. Ele não tem 1 ou 2 mulheres, ele tem 700. Fora serviçais sexuais. Isso é concubina, gente. Já falei aqui e repito: a gente não pode aliviar o que significa uma concubina no Antigo Testamento. É exatamente isso, é uma acompanhante sexual da família. É isso, não serve para outra coisa. Não é mulher, não tem direito, mas o homem tem direito de possuí-la. Percebem? Salomão teve 300 dessas, fora 700 casamentos, 700 uniões. Durante 20 anos é uma a cada 2 dias. E naquela época um casamento durava uma semana, ou seja, todo o tempo de Salomão, ele passou casando. Quiçá, e para a conta bater, talvez ele tenha casado com mais de uma ao mesmo tempo. Percebem, gente? Isso é a história de Salomão. É difícil, mas eu preciso preparar os irmãos com todos esses detalhes, senão a ruína de Salomão vai ser uma surpresa para nós. Mas é algo que foi construído porque ele não foi atento àquilo que ele mesmo recebeu do Senhor, aquilo que ele mesmo ensinava para o povo. Então, será que Salomão era cínico? Era um mentiroso? Eu creio que não. Eu creio que a situação de Salomão seja igual a de muitos de nós. A gente conhece o pecado, a gente entende que está errado, mas a gente tenta lutar pela nossa própria força. A gente não busca arrependimento e fala: não, eu sei que está errado, mas estou pedindo a Deus, estou tentando. Mas com a própria força, na força do próprio braço, na própria capacidade, sem verdadeiro arrependimento. Salomão tinha profetas, tinha sacerdotes à sua disposição para lhe conduzir em arrependimento, em sacrifícios de arrependimento. Mas ele não fez isso.
Ele viveu a vida religiosa dele com o conhecimento único, inspirado pelo Senhor. E viveu a sua vida pagã. Essa foi a vida de Salomão. E aí então a gente chega ao declínio dele. Isso me lembra aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. E citando as próprias palavras de Salomão, no livro dos Provérbios, ele alertou o povo e alerta a nós aquilo que ele mesmo não conseguiu cumprir. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. E em Provérbios 28 e 26, dois provérbios de Salomão, porque a gente viu que tem outros autores no livro. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Salomão fugiu da sabedoria que ele mesmo recebeu do Senhor e se perdeu completamente na idolatria das suas mulheres. Versículos 4 a 8 de 1 Reis 11. 1 Reis 11, versículos 4 a 8. Gente, detalhe importantíssimo para essa primeira oração do texto que a gente vai ler. Como é que o texto começa? Só até a vírgula. Vamos ler junto. Sendo já velho. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque algumas pessoas, querendo defender a salvação de Salomão, argumentam que Eclesiastes é o seu grande epitáfio. O epitáfio é aquilo que está escrito no túmulo da pessoa, né? Então, logo antes de morrer, Salomão escreveu Eclesiastes, se arrependeu, foi pela glória, amém. A gente não pode afirmar isso, é o que a gente lê no nosso boletim, está escrito no nosso boletim. A gente sabe se, eu já vou antecipar a pergunta, tá, gente? A gente sabe se Salomão foi salvo ou não? Não sabemos, irmãos. A graça de Cristo é poderosa e irresistível para alcançar o pecador no último fôlego de vida. Principalmente a Salomão, que foi inspirado, tinha a lei do Senhor na mente. Percebem? A gente não pode afirmar isso. Mas a gente também não pode afirmar que ele foi salvo só porque ele escreveu tudo isso. O que a gente pode afirmar, pastor? Nada. Então o que a gente aprende com isso? Cuidado com o pecado. Não faça da sabedoria de Deus, da lei do Senhor, só conhecimento intelectual, porque o próprio Salomão também escreve em Eclesiastes: aquele que aumenta em conhecimento, aumenta em tristeza. Eu gosto demais desse versículo. Pessoalmente, como pastor, porque o tempo todo a gente está mergulhando nas ciências da palavra de Deus. Irmãos, como é difícil fazer disso tudo que eu ensino para vocês mais do que ciência para mim. Aquele que aumenta conhecimento, aumenta em tristeza. O que Salomão está dizendo? Aquele que só tem o conhecimento formal, técnico, não traz para si alegria, se aquilo não for aplicado. E por isso que eu tenho muito cuidado e tenho esse versículo para mim como pastor pessoalmente, porque a gente trabalha nos níveis técnicos da teologia. É fácil para um teólogo, para um pastor, para um professor de teologia, de escola dominical, enfim, aquele que estuda um pouco mais profundo, fazer disso só ciência. Fazer disso só ciência. E aí eu tenho, na minha mente, foi um livro que eu li logo no início do seminário, E.M. Bounds, ele diz o seguinte, que o pregador, ou melhor, o primeiro a morrer com um sermão tem que ser o pregador. Então, irmãos, o sermão, quando eu prego, ele tem que me matar primeiro, antes de eu levar à igreja, senão eu sou um cínico. Eu estou ensinando para os irmãos aquilo que eu não vivo. Essa é a luta de todos nós. Orem pelos seus pastores. Orem por aqueles que mergulham nas Escrituras. E orem por vocês também, que eu espero que todos aqui mergulhem na Escritura. Isso não é privilégio meu, isso não é prerrogativa minha, isso é obrigação minha.
mas eu espero que todos aqui na igreja mergulhem, se aprofundem, sejam sábios, sejam grandes em conhecimento teológico e bíblico, mas que tudo isso desça-lhes ao coração. Isso é muito importante, gente. É isso que a história, a tragédia de Salomão nos ensina. Não se percam com essas perguntas se Salomão foi salvo ou não. Não é para isso que está registrado. Todos nós precisamos que a palavra da verdade desça ao nosso coração, senão nós seremos cínicos e estaremos fugindo da vida, estaremos fugindo da salvação, por mais conhecimento teológico que a gente tenha. E aí então, Salomão, e só um outro parênteses, aqui ele coloca, Salomão sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Mas no livro de Eclesiastes a gente não vê nenhuma referência de que Salomão o escreveu na velhice. Embora ele fala, filho meu, aproveita os dias da tua mocidade. Eu posso falar isso hoje para o meu filho João, de 3 anos. João, eu falo isso para os adolescentes, não falo? Aproveita enquanto vocês estão jovens ainda, vocês têm um privilégio de ouvir da palavra de Deus. Eu ouvi da palavra de Deus na minha adolescência, fugi da igreja literalmente, me afastei e sofri. Falo para os adolescentes, não quero que vocês sofram o que eu sofri, para vocês terem que retornar para o Evangelho, através da dor, através do choro, como eu tive que retornar. Não, eu tenho 34 anos, não sou velho ainda, por favor, me ajudem aí. E falo isso para os adolescentes. Então assim, a gente não tem nada em Eclesiastes que aponte que foi escrito no final da vida de Salomão. Mas nesse texto aqui ele diz, sendo já velho. Salomão já era velho. E aí vamos ler o versículo 4. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente viu o que é o coração, um homem segundo o coração de Deus, aquele que reconhece que necessita de Deus, aquele que quando peca cai em arrependimento. Ele foi exortado por Natã uma vez, precisou. Mas depois, quando ele fez o censo, nenhum profeta precisou. Ele mesmo chegou na presença de Deus e falou, Senhor, eu agi loucamente. E ele tomou para si o adjetivo usado por Samuel a Saul. Eu agi que nem Saul, porque eu fiz o censo. E quando Deus amaldiçoa o povo por causa do censo, Davi ainda fica consternado com o Senhor. Senhor, por que esse povo sofre se fui eu que pequei? Viram? Isso é um coração segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas Salomão não foi como Davi, seu pai. Versículo 5, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Ele tinha 700 mulheres, e ele fez um templo para cada uma delas que não era do povo de Israel. Não quer dizer que tinham 700 templos, porque algumas realmente eram de Israel. Mas imaginam quantas centenas, dezenas de templos Salomão construiu. Com que dinheiro? De exploração de impostos do próprio povo da aliança. Irmãos, e outro detalhe também importante, por que no versículo 7 aqui fala que o santuário a Quemos foi na fronteira de Jerusalém? Porque era próximo da casa dele. Ele não queria construir em Jerusalém porque ali estava o templo do Senhor. Então ele construiu do outro lado da rua, próximo da casa dele, próximo do palácio dele, de um dos palácios dele. Boa pergunta. O que são esses Sidônios, né? Que Deus seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. Os Sidônios eram uma dos povos pagãos, inimigos do Senhor, que ainda estavam na região e não deveriam estar. Deveriam ter sido retirados, exterminados da terra, quando o povo de Deus passou a habitar aquela terra. O povo de Deus não faz isso, e a gente viu isso nos Juízes, né? Eles vão sofrendo com aqueles povos em guerra. Então os Sidônios eram desses povos.
Não atrapalha não, gente, pode perguntar à vontade. Isso aí, e muito bem, ótima lembrança. O rei Acabe que casou com Jezabel, também a Jezabel era de Sidom, ela era uma sidonita. Então vejam o que acontece. A gente lá para frente, e a gente viu aqui nos nossos sermões, quem foi Jezabel? Quem foi Acabe? Tamanha perversidade. Salomão, e alguns historiadores, né, dizem isso, e eu creio que seja bem verdade, ele foi quem começou a institucionalizar a adoração sidonita no meio do povo de Israel, que depois abriu margem para Acabe chegar, algumas décadas depois. Então Acabe não chegou do nada casando com uma sidonita. Ele tinha o exemplo de Salomão, que não só casou com sidonitas, como construiu templo para a deusa dos sidônios. Então vejam, gente, como isso aí vai reverberar de forma maldita por séculos para o povo de Israel. Tudo começou com Salomão. Tudo isso ele começou por causa da riqueza, sim, Judite. Mas a gente vê que Davi também era extremamente rico. Então é o coração da pessoa inclinado para o mal, em não buscar ao Senhor. Então sim, a riqueza perverte o coração daqueles que estão entregues a ela. Não usou a sabedoria dele. Mas eu não gosto de culpar a riqueza. E os evangelhos nos trazem dois ótimos exemplos. O do jovem rico e de Zaqueu. Dois ricos. Um reconhece Cristo e devolve 4 vezes mais daquilo que ele roubou dos outros. O outro dá as costas para Cristo porque ele tinha coisa demais. É o nosso coração. O quanto ele está constrangido pelo Espírito Santo para se entregar a Deus ou não. Sendo milionário ou não. Então, gente, a gente vê essa situação. E aqui também uma outra informação que também é importante para além do texto. Quem eram esses deuses? Só para os irmãos entenderem. Eu acho que os irmãos já entenderam a tragédia, mas só para a gente entender mais ainda. Nossa irmã perguntou quem eram os amanitas, eu vou dizer para vocês quem eram esses deuses. Astarote era a deusa da fertilidade. Os cultos rituais dela eram de prostituição cultual e de orgias. Esses eram os cultos a Astarote. Milcom ou Moloque, é um outro nome para Milcom, era o deus protetor dos amonitas. E o sacrifício principal de Milcom ou Moloque era o sacrifício de crianças. E aqui é muito sério, gente. Porque, vejam, Salomão não só construiu templo para Milcom. Versículo 5 diz que ele seguiu, ele serviu, ele adorou a Milcom. Ou seja, certamente Salomão sacrificou crianças no seu paganismo. Versículo 18, Levítico 18, 21, não precisa abrir não, só vou pedir para botar aqui na tela para ficar mais fácil para os irmãos acompanharem. Levítico 18, 21. A lei do Senhor já tinha previsto isso. Olha o que ele diz: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque ou Milcom, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. A lei de Deus já tinha dito especificamente: vocês vão entrar para uma terra em que as pessoas sacrificam crianças. Vocês não vão dar seus filhos em sacrifício a Moloque, porque eu sou o Senhor. E aqui ele traz uma parte do nome da aliança, né? Ele diz: eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Ele está trazendo para si: eu sou Yahvé, eu sou o nome, eu que tenho aliança com vocês, vocês têm que me servir. Salomão seguiu isso. E Quemos era Deus protetor dos moabitas. O sacrifício infantil também era comum em Moabe. E a Bíblia até diz que
mais para frente, quando Moabe está em guerra com Israel, e aí o rei moabita começa a ver que ele vai perder a batalha, o que ele faz? Ele passa a mão no filho dele, no primogênito dele, e sacrifica no altar de Moabe no meio da guerra, no meio da batalha, para ver se a sorte da batalha virava a favor de Moabe. É lógico que ele perde essa batalha. Então, o rei moabita, o deus moabita, o deus Quemos, ele era o deus guerreiro dos moabitas, era o deus da guerra. E ele se valia de sangue dos filhos dos moabitas para realmente receber poder, receber força para ajudar Moabe nas suas batalhas. Gente, foram esses deuses que Salomão serviu e que Salomão introduziu no meio do povo e construiu templos. E aí, então, obviamente, a maldição de Deus ia chegar. E chegou de forma muito rigorosa, como nunca tinha chegado antes. Porque é por causa desse pecado de Salomão, por causa de toda a vida de Salomão, do reinado de Salomão, daquele que deveria defender a aliança, o reino de Deus é dividido. O povo de Deus, que era um só, espalhado em 12 tribos, como se fossem distritos, agora ele é dividido em 2. É como se Deus dissesse: eu vou cortar de mim uma parte do povo, que não mais vai ter aliança comigo, que só vai herdar de mim maldição, porque Salomão trouxe maldição para esse povo. Capítulo 11 de Reis, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 11, por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, tirarei de ti o reino, e darei a teu servo. E darei ao teu servo. E versículo 12, ainda do capítulo 11, contudo não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi. Então aqui a gente vê o juízo de Deus, e a gente vê a graça de Deus. Então Deus está dizendo para Salomão: olha só, esse povo não vai mais ser meu povo por sua causa, mas ele não vai se perder totalmente, porque eu fiz uma aliança com seu pai Davi. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel à sua palavra, é um Deus fiel à aliança. Se ele rompesse de vez e destruísse o povo ali com Salomão, ele iria contra a sua própria palavra. É o mesmo motivo pelo qual ele preservou a família de Noé. Lá atrás, quando a gente viu em Gênesis, a gente viu isso. Ele tinha prometido a Eva que o seu descendente pisaria a cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar e esse esmagaria a sua cabeça. Se toda a humanidade fosse destruída no dilúvio, a serpente teria vencido, porque a palavra de Deus não ia ser cumprida. Se Deus não tivesse escolhido Jerusalém, e aqui é o princípio de eleição nesse texto, Deus escolhe alguns para que o pecado não vença sobre a criação. O pecado chegou à terra e ele poderia simplesmente ter entregue todos nós ao pecado e ao juízo. Isso seria justo. Por que da graça? Por que levantar um povo? Por que eleger um povo para si como propriedade, apesar do pecado? Um povo sem mérito algum, um povo inimigo, nós, pecadores, para que o pecado não vencesse. Para que o Deus Todo-Poderoso, Deus da história, o Senhor dos Senhores, continuasse sendo o Senhor dos Senhores. Por fidelidade à sua própria palavra, ele separa para si. Vejam, isso aí é um eco na história da aliança. Isso aí reverbera na história da aliança. Então não foi porque Davi era um cara muito bom, porque ele não era, a gente viu isso diversas vezes.
Não é porque ele foi o representante perfeito da aliança, porque ele não foi, mas porque ele tinha a promessa da aliança. E se o reino fosse perdido em Salomão, por causa de Salomão, a promessa não seria cumprida e Deus seria infiel a Davi. Então, por amor a Davi, Deus preserva o reino. Exatamente, aqui acabaria a dinastia se Deus não tivesse intervido. Então, a gente percebe essa ação de Deus pela sua própria justiça, por zelo ao seu próprio nome. É por isso, então, que Deus preserva. Ele vai preservar, então, a tribo de Judá. Ele diz, somente a tribo de Judá vai ficar com o descendente de Salomão. E daí a gente tem toda a linhagem de Judá e a formação do povo judeu. Quem é o povo judeu? São os descendentes da tribo de Judá após a divisão dos reinos, após o reino dividido. Daí que vem os judeus. Antes de Salomão, é inapropriado, anacrônico, é fora de tempo você dizer que alguém era judeu. A gente ia dizer que ele era israelita, num sentido geral, ou que ele era hebreu, remontando ao descendente de Abraão. Então, todos os descendentes de Abraão são hebreus, e após a saída do Egito, a gente tem essa identidade nacional sendo formada, povo de Israel, porque aí vem de Jacó, né? Jacó mudou o nome para Israel, então a gente tem essa ligação. Depois da divisão, o reino do sul, os descendentes do reino do sul, aí sim a gente tem os judeus. Que eu sei que confunde, gente. O judeu, o hebreu, o israelita, então é daí que vem essa diferença. Beleza, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida até aqui? Então, seguindo, a gente vê então que já no início do reinado de Salomão, Deus retira a paz que ele havia prometido. Versículo 14 do capítulo 11. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o edomita. Esse era da linhagem real de Edom. E versículo 23 do capítulo 11, indo mais para frente. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliadá, que havia fugido do Senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando, e depois do morticínio feito por Davi, eles foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Esse foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e fez-lhe mal com Hadade, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. A Síria que depois vai invadir Israel e iniciar ali o cerco e todas aquelas campanhas que prepara para o cativeiro assírio. Isso já começa nos tempos de Salomão. Então vejam, Salomão tinha tudo para ser o representante perfeito da aliança. Ele tinha o recurso, ele tinha os exércitos, ele tinha a paz, ele tinha a sabedoria como nenhum outro. Mas isso não foi suficiente. E na história da redenção é exatamente isso que esse texto nos mostra, que o representante perfeito não é aquele que tem tudo a seu favor, porque nenhum homem poderia ser o representante perfeito. Então, se Salomão não conseguiu ser o representante perfeito da aliança, ninguém jamais conseguiria. Por isso, o representante perfeito, o reinado eterno de Davi, deveria ser realizado, cumprido no Senhor Jesus. Aquele que é Deus e aquele que é homem inteiramente, perfeitamente. Isso só nos mostra o quanto a gente precisa do Senhor Jesus em nível pessoal e em nível global. Porque não poderia ser por nenhum outro a sustentar o reino, a conduzir o reino com equidade, com justiça, com santidade, com obediência, senão aquele perfeito que veio do próprio Deus, que encarnou o Filho do Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Capítulo 12, então, irmãos, apenas mencionando, a gente tem então o filho de Salomão, Roboão, assumindo o trono. E aí acontece aquilo que a gente leu sobre os impostos. Um outro
se levanta contra Roboão, no momento em que Roboão sobe ao trono. A gente vê um outro sendo ungido rei. E aí eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Espera aí que eu perdi aqui a referência, mas deixa eu achar. Só um minuto, irmãos, que eu anotei errado aqui. Aqui, capítulo 11 ainda, desculpa, versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome de Zerua, levantou a mão contra o rei. Ou seja, um filho de uma serva de Salomão se levantou contra o rei Salomão. Por que ele se levantou contra o rei Salomão? Versículo 30. Aías era um profeta de Jerusalém. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor a Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. 33, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deusa de Moabe, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez seu pai. Então, Jeroboão, esse servo da casa de Salomão, tem essa profecia de Aías. Quando Roboão sobe ao trono, Jeroboão já não ataca de cara. Ele se reúne com alguns anciãos, com representantes do povo de Israel, e vai reclamar, vai pedir para que Roboão, filho de Salomão, alivie os impostos. E aí, então, Roboão vai pensar sobre o assunto e ele nega isso. Ele se aconselha com os anciãos dos tempos do seu pai, e esses próprios anciãos, esses conselheiros, vão falar para Roboão, olha, Roboão, é bom que você ouça o povo, para que você tenha paz, para que eles te reconheçam como rei. Só que Roboão vai seguir outros conselhos, de homens mais jovens, do tempo dele, amigos dele. E eles dizem exatamente o contrário, olha, não faz isso não, Roboão. Pesa os impostos. E aí Roboão responde a Jeroboão o seguinte, olha, você achou que meu pai era pesado nos impostos? Mas eu vou multiplicar muito mais o peso do meu pai, o jugo do meu pai. Então o meu dedo mínimo, o meu mindinho, vai pesar muito mais do que todo o jugo do meu pai. E aí aquilo causa uma grande revolta com Israel, e Jeroboão, já tendo a profecia, então ele reconhece aquilo como confirmação do Senhor, e aí então é dividido o reino em Roboão. E assim, gente, termina a monarquia. Assim termina a monarquia unificada. 1 Reis 12, versículo 15, que esse é o princípio teológico dessa narrativa que eu resumi aqui. O rei Roboão, pois não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Esse é o último ensino que a gente vê aqui nessa narrativa, que é justamente que o Senhor conduz todas as coisas. Até a dureza do coração de Roboão foi usada pelo Deus de Israel para conduzir ao cumprimento da sua vontade a maldição que ele tinha levado contra a casa de Salomão. Por que isso é importante para a gente? Porque nessa narrativa, pessoas de fora do povo de Israel poderiam argumentar, está vendo? Deus abandonou o povo.
Jeroboão se levantou contra o filho de Salomão, por mais que tivesse a profecia. Mas aqui, o autor de 1 Reis, ou o compilador, ele coloca essa nota, ele coloca essa observação. Isso daí não foi coincidência, isso daí não foi circunstancial, isso foi conduzido pelo Senhor, para que a palavra dele, por meio do profeta Aías, se cumprisse. Deus continua sob controle da história, e ele sempre vai continuar sob o controle da história. Essa é a história de Salomão. Resumindo então, lições importantes que vimos: devemos primeiro ser vigilantes ao nosso pecado. A gente teve o terrível exemplo de Salomão, aquele que tinha muito mais recursos em todos os sentidos, para ser melhor do que nós, para ser representante melhor do que nós. E ainda assim, as pequenas concessões, as pequenas negligências se tornaram grandes, as brechas se tornaram rombos, e ele trouxe ruína, não só para si, mas para todo o povo de Deus, porque na história da aliança, quando o representante cai, ele carrega consigo todo o povo a quem ele representa. Aconteceu isso com Adão, aconteceu isso com Salomão, e aconteceu o contrário com Cristo, porque quando o representante se levanta em vitória, ele também carrega consigo todo o povo em vitória. Por isso que Cristo é o nosso representante perfeito. E na nossa luta contra o pecado, não sejamos fortes aos nossos próprios olhos. Olhemos para Cristo, que é forte em nosso lugar. A gente tem que lembrar e confiar que Deus é soberano, Ele tem controle da história, Ele sempre vai ter. Como Ele teve controle em todos esses eventos que conduziram à divisão do reino. E, por fim, cuidado, irmãos, com quem vocês tomam conselho. Roboão foi filho de Salomão. E a gente viu, na nossa aula de provérbios, que muitos dos provérbios eram de um pai para um filho. Certamente Roboão foi instruído na sabedoria de Salomão. Ele ouviu dos conselhos dos sábios do seu pai e recusou. E sofreu. E cumpriu a profecia de maldição contra ele e contra seu pai. Cuidado, irmãos, com quem vocês tomam conselhos. Contra a palavra de Deus e em favor do seu próprio coração, da sua própria vontade. Que normalmente é assim. O conselho ruim que nos leva para longe do Senhor é aquele que satisfaz o nosso desejo. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Vamos orar? Antes de orar, alguma dúvida, gente? Não? Então beleza, vamos orar. Senhor bondoso Deus e amado Pai, te louvamos e te glorificamos pela tua misericórdia e pela tua graça, porque somos parte dessa Jerusalém eleita, escolhida pelo Senhor. Reconhecemos e confessamos que não somos diferentes de Salomão, não somos melhores que Salomão, só temos menos sabedoria e menos recursos. E ainda assim, precisamos da tua graça. Se Salomão, afastando-se do Senhor, sofreu, que dirá de nós sem o Senhor? Por isso, tem misericórdia do teu povo. Atenta o nosso coração e o nosso discernimento para o nosso pecado, para as pequenas concessões, para as pequenas negligências, para a aparência do mal, para que isso não cresça no nosso meio, para que isso não cresça na nossa alma. E, Senhor, tudo aquilo que aprendemos e ouvimos, palavras de vida eterna, não sejam para nós apenas ciência, não seja para nós apenas conhecimento formal, mas isso desça ao nosso coração, isso transforme a nossa alma, isso constranja-nos o espírito, em nome do Senhor Jesus. Enche a tua igreja com o teu espírito, para que possamos reconhecer na tua palavra palavras de vida eterna e não venhamos a seguir os caminhos de Salomão, mas que o sigamos naquilo que ele escreveu, não naquilo que ele fez. Obrigado pela tua instrução, obrigado por Cristo,
que é o Rei dos Reis, é o nosso Rei, é o soberano de Israel, Rei dos judeus, mas Rei sobre toda a terra. Obrigado porque Cristo encarnou. Obrigado porque foi da tua vontade, foi do teu desejo, foi do teu prazer enviar o teu único Filho para morrer a morte daqueles que são seus inimigos, para que nós tivéssemos vida para viver como amigos de Deus. Obrigado por tamanho privilégio, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.